O desenvolvimento embrionário depende de um equilíbrio genético milimetricamente ajustado. Quando esse equilíbrio falha, o resultado pode ser uma das síndromes mais severas da genética humana. Imagina nascer com uma alteração genética tão grave que compromete o cérebro, coração, rins e face ao mesmo tempo. Essa é a realidade da síndrome de Patau, uma das trissomias mais severas da espécie humana. Lembra que no primeiro vídeo dessa série eu falei que a síndrome de Down era a trissomia do cromossomo 21? Então, a síndrome de Patau é a trissomia do cromossomo 13. Exatamente a mesma história, só que em lugares diferentes. E para você entender como um cromossomo a mais aparece onde só tinha que ter 2, te convido a assistir o primeiro vídeo desta série, onde explico sobre como surge um cromossomo a mais que desencadeia a síndrome de Down. Afinal, o transtorno de não disjunção que acontece no Down é o mesmo transtorno que acontece no Patau. Além do transtorno de não disjunção, a síndrome de Patau também é causada por translocação robertsoniana, que é uma alteração na estrutura do cromossomo, onde ocorre a fusão ou a união dos cromossomos 13 e 14 ou dos cromossomos 13 e 15. Ela pode surgir também pela via do mosaicismo, que é quando a criança tem duas linhagens celulares. Já agora, é importante saberes que, teoricamente, as trissomias podem ocorrer em qualquer par de cromossomos, mas a sobrevivência e os efeitos vão variar muito dependendo de qual cromossomo está envolvido. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Na última aula, quando falamos sobre a síndrome de Turner, eu falei para vocês que as nossas células têm dentro delas 23 pares de cromossomos. Vamos exemplificar aqui. Temos o primeiro par de cromossomos, temos o segundo par de cromossomos, temos o terceiro par de cromossomos. Vamos avançar aqui. Temos o 20º... vamos dar uma recuada. Boa. Temos o 21º par de cromossomos, temos o 22º par de cromossomos e, por fim, temos o 23º par de cromossomos. Pessoal, do par número 4 até ao par número 20 estão dissolvidos aqui, estão nesta filazinha onde eu coloquei os 3 pontos. Só não colocamos todos os pares de cromossomos aqui para economizarmos o espaço. Na última aula eu falei para vocês que do par número 1 até ao par número 22, esses pares de cromossomos eram chamados de cromossomos somáticos. Somáticos por quê? Porque nesses cromossomos tinham informações importantes que formavam estruturas do corpo. Por isso são chamados cromossomos somáticos, soma de corpo. Então as informações que formam fígado, coração, cérebro, boca, língua estão do cromossomo número 1 até o cromossomo número 22. O 23º par de cromossomos é chamado de cromossomo sexual ou cromossomos sexuais. Por quê? Porque este par de cromossomos define o sexo do bebê. É que vai definir se o bebê vai ser mulher ou se vai ser homem. Agora, no contexto da aula de hoje, é importante sabermos que as trissomias podem acontecer em qualquer um desses cromossomos somáticos. Do par número 1 até o par número 22, pode surgir um cromossomo a mais, gerando uma trissomia. Inclusive até no par sexual também pode haver trissomia. Só que aqui nos cromossomos somáticos, geralmente quando surge uma trissomia, boa parte das vezes é incompatível com a vida. Por quê? Porque esses pares de cromossomos, eles formam estruturas tão importantes, mas tão importantes, que quando ocorre uma aneuploidia, que é quando há uma alteração cromossômica, ou seja, quando tinha que ter 2 cromossomos e tem apenas 1. Quando tinha que ter 2 cromossomos e tem 3, isso é uma aneuploidia. É um transtorno numérico referente aos cromossomos. É um transtorno no número de cromossomos. É isso. Então, do par número 1 até ao par número 22, geralmente quando há uma trissomia, boa parte das vezes é incompatível com a vida, por conta da natureza dos órgãos que esses cromossomos formam. Porém, existem algumas trissomias que são compatíveis com a vida.
Quais são essas trissomias? Por exemplo, a trissomia que acontece no cromossomo 21. Já falamos que quando acontece uma trissomia no cromossomo 21, o paciente vai ter a chamada síndrome de Down, que inclusive foi a primeira aula desta série. Também pode acontecer uma trissomia no cromossomo 18. Quando acontece uma trissomia no cromossomo 18, gera uma síndrome conhecida como síndrome de Edwards. Inclusive, a síndrome de Edwards é uma síndrome da qual não vamos tratar aqui, porque a gente não elegeu, né? Numa próxima época a gente fala dela. Além da síndrome de Edwards, que acontece no cromossomo 18, que é uma trissomia do cromossomo 18, tem também uma outra trissomia que é compatível com a vida, que é a trissomia do cromossomo 13, que gera a síndrome de Patau, que é o assunto de hoje. Então, do cromossomo 1 ao cromossomo 22º, as trissomias que são compatíveis com a vida são as que acontecem no cromossomo 13, síndrome de Patau, no cromossomo 18, síndrome de Edwards e síndrome de Down, que acontece no cromossomo 21. Mas, prof, se acontecer no cromossomo 1, 2, geralmente o bebê não nasce, vai dar um aborto espontâneo, porque esses pares de cromossomos, eles formam estruturas, assim, absurdamente importantes, que se acontecer uma aneuploidia, geralmente o bebê não vive. Trissomias no cromossomo sexual podem acontecer? Podem acontecer. Por exemplo, pode acontecer uma síndrome aqui chamada síndrome do triplo X, que é uma trissomia que acontece no cromossomo sexual. Tem uma outra, que inclusive vamos trabalhar aqui, penso ser a última síndrome desta série, que é a síndrome de Klinefelter, onde o paciente vai apresentar nos cromossomos sexuais 2X e 1Y. E tem uma outra síndrome, que também é uma trissomia do cromossomo sexual, que é a síndrome do duplo Y. Vai ter um X e duplo Y. Essas três síndromes, elas acontecem nos cromossomos sexuais. E é muito importante dominar isso, porque nos próximos tempos, quando trouxermos essas síndromes, você já vai estar um pouquinho abalizado daquilo que a gente quer referir. Vamos voltar aqui e vamos continuar. Então, a síndrome de Patau é uma aneuploidia, que é quando os seres humanos possuem um número de cromossomos que é diferente da espécie. Olha só, nós temos 46 cromossomos e a pessoa com Patau vai nascer com 47 cromossomos. E tal como na síndrome de Down, ela é causada principalmente por transtorno de não disjunção cromossômica, que acontece durante a divisão celular, né, durante a meiose. Coisas que eu explico lá na primeira aula dessa série, quando falamos sobre a síndrome de Down. Ela é uma síndrome potencialmente fatal e somente em casos raros se pode ter um nascido vivo. Porém, existem sim crianças hoje que vivem com a síndrome de Patau. A doença é tão grave porque o cromossomo 13 contém genes fundamentais para o desenvolvimento do sistema nervoso central, formação da linha média da face, formação do coração, desenvolvimento dos rins e por aí fora. A principal consequência neurológica vai cingir-se na estrutura cerebral, causando holoprosencefalia, que é uma má formação cerebral rara e complexa, onde o prosencéfalo, aqui eu quero que você entenda como sendo o cérebro, não se divide corretamente em lado direito e lado esquerdo. E isso causa defeitos estruturais no cérebro e também na face, como ciclópia, onde há a presença de um único olho central, e hipotelorismo, que é a diminuição da distância entre as órbitas oculares. Vai haver também microcefalia, onde o cérebro não desenvolve adequadamente, fazendo com que a cabeça do bebê fique muito pequena. O cérebro humano tem duas metades, que comumente a gente chama de hemisférios. Esses hemisférios estão divididos por uma linha chamada linha longitudinal. Essas duas metades são conectadas no cérebro por uma estrutura conhecida como corpo caloso. Num paciente com Patau, esse corpo caloso ou não se formou ou se formou mal, que é o que a gente chama de aplasia do corpo caloso. Como consequência disso, o paciente poderá ter epilepsia, atraso do desenvolvimento e deficiência intelectual grave. Ainda na face, o paciente pode apresentar fenda palatina, ausência de um ou dois olhos, que é a noftálmia, e nariz mal formado. Já nas extremidades se vê muito a presença de dedos extras, que é a tal da polidactilia.
mãos em flexão e pés em fundo de balanço. Importante que essas crianças geralmente apresentam onfalocele, que é um defeito congênito raro na parede abdominal, onde os órgãos como intestino e fígado se projetam para fora do corpo, na região do umbigo, protegidos por uma membrana muito fina. Há registros também de rim policístico, que é a formação de múltiplos cistos em ambos os rins, que aumentam de tamanho e destroem o tecido renal saudável ao longo do tempo. Também pode existir a criptorquídea, que é a falha da descida dos testículos para o escroto e por aí fora. No coração desses pacientes se concentram algumas das alterações mais graves que existem entre as cardiopatias. Uma criança com PATAL pode ter comunicação interventricular, comunicação interatrial, persistência do canal arterial e tetralogia de Fallot. Um rabisco muito rápido para entendermos duas dessas cardiopatias. Olha só, o nosso coração funciona mais ou menos como uma estrutura assim. Nós temos 4 buracos no coração, chamadas câmaras cardíacas. Temos 2 câmaras cardíacas superiores, chamados átrios, e 2 câmaras cardíacas inferiores, chamados ventrículos. O que acontece? O sangue que vem do corpo todo, que é recolhido do corpo todo, chega à câmara cardíaca superior, direita do coração, que é chamado átrio direito. Nesse átrio direito vai entrar todo o sangue com dióxido de carbono. Esse sangue com dióxido de carbono vai sair do átrio direito e vai descer até o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai sair uma artéria chamada artéria pulmonar. Essa artéria pulmonar vai ir, então, até aos pulmões. Pessoal, vou desenhar apenas um pulmão aqui só para a gente entender rápido. Então, essa artéria pulmonar leva sangue com dióxido de carbono até aos pulmões. Os pulmões pegam nesse sangue com dióxido de carbono e transformam ele em sangue com oxigênio. Esse sangue com oxigênio vai sair dos pulmões por 4 veias, chamadas veias pulmonares, que vou desenhar apenas uma. Essas veias pulmonares vão voltar ao coração com sangue com oxigênio e vão desaguar, vão entrar pelo átrio esquerdo. Aqui então vão despejar todo o sangue com oxigênio. Esse sangue com oxigênio vai sair do átrio esquerdo e vai descer para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo sai a maior artéria do corpo humano, que é a artéria aorta, que leva sangue com oxigênio, sangue limpo, né, que é a mesma coisa, para o corpo todo. Então aqui vai ter sangue com oxigênio, que vai ser distribuído ao corpo todo, todas as células do corpo vão basicamente se beneficiar disso. O que eu quero que você entenda nesse pequeno rabisco? É que o lado direito do coração lida com sangue que contém dióxido de carbono. Já o lado esquerdo do coração lida com sangue que contém oxigênio. Perceba que as duas naturezas de sangue não se misturam. O sangue com dióxido de carbono não se mistura, aqui outra cor, o sangue com dióxido de carbono não se mistura com sangue que tem oxigênio. Aqui embaixo a mesma coisa. Na síndrome de PATAL, a criança pode nascer com uma condição chamada comunicação interventricular. Significa o quê? Significa que aqui vai ter um orifício, vai ter um espaço, vai ter uma abertura, de tal modo que quando o sangue com dióxido de carbono vem para o ventrículo direito, ele vai rapidamente também para o ventrículo esquerdo. Isso vai desencadear problemas de saúde graves. O mesmo acontece também entre os átrios. Na verdade, quando a gente está na vida intrauterina, quando a gente está na barriga das nossas mães, aqui na verdade tem uma comunicação, existe uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Aqui tem um buraco chamado foramen oval que permite que o sangue saia do átrio direito ao átrio esquerdo. Mas isso acontece porque o pulmão do bebê dentro da barriga ainda não funciona. E esse desvio é importante para algumas coisas que eu vou explicar nos próximos vídeos. Porém, quando a gente nasce, esse buraco tem que obliterar, ou seja, tem que fechar. Se permanecer esse orifício, é o que a gente chama de comunicação interatrial. Vai dar praticamente os mesmos problemas que dá na comunicação interventricular. E essa situação, se não for corrigida cirurgicamente, pode conduzir o paciente à morte. Eu acho que deu para ter uma ideia básica da situação. Vamos voltar aqui. Importante dizer que as crianças com a síndrome de PATAL que sobrevivem é porque nasceram com uma doença do coração mais leve ou porque a cardiopatia foi corrigida cirurgicamente logo no nascimento. A síndrome de PATAL pode ser diagnosticada no período pré-natal ou no período
pós-natal. Porém, muitas vezes a gente suspeita a partir mesmo da ecografia, onde se vê aumento da translucência nucal, presença da fenda palatina, presença de polidactilia e a aloprosencefália marcada. Com um exame chamado amniocentese ou um outro chamado biópsia das vilosidades coriônicas, é possível suspeitar ou até mesmo confirmar o diagnóstico de Patau ainda na gravidez. E às vezes, quando a criança tem uma cardiopatia mais leve ou a ecografia não detecta nenhuma anomalia, é possível que as manifestações surjam logo após o nascimento. Outro elemento que se vê na ecografia e tão logo a criança nasce é uma má formação chamada artéria umbilical única. Essa diminuição de vasos no cordão umbilical é outro marcador de cromossomopatia, né? Não só da síndrome de Patau, mas de outras cromossomopatias também. A síndrome de Patau não é apenas uma alteração cromossômica. Ela é um diagnóstico que chega muitas vezes ainda na gestação e muda completamente o rumo de uma história que estava apenas a começar. Pais que estavam a escolher o nome do bebê passam a enfrentar decisões médicas difíceis. Planos dão lugar à incerteza, a alegria se mistura com medo. Enfim, é por isso que a empatia, a informação clara e cuidado humanizado são tão importantes quanto qualquer exame ou intervenção médica. Porque no final das contas, estamos a cuidar de histórias que poderiam muito bem ser as nossas.